Bom, agora a gente vai verificar como é que está ficando, né, o nosso arquivo index.html. Então eu vou renderizar aqui o index.html e é assim que está ficando. Vocês podem ver aqui que a cor da fonte ficou um pouco cinza, né, já está ficando aí com cinza escuro, né. O tipo da fonte é Arial e o tamanho da fonte, né, está 17 pixels. Então concluímos aí a segunda instrução. Vamos seguir agora para a terceira instrução. Bom, o que é que pede a terceira instrução? Quanto aos títulos, e aí conceitualmente, né, as tags que representam os títulos, elas variam de H1 até H6, em que o H, né, significa head, de cabeçalho. Então significa que o H1 conceitualmente é um cabeçalho mais importante, com mais destaque, por exemplo, do que o H2. Então é importante saber o conceito por trás, né, que existe atrelado, associado com as tags, né? E aí H1 a H6 representa esse tipo de conceito de cabeçalho. Então vamos lá, o H1 deve possuir o tamanho de fonte de 30 pixels. Como é que a gente representa isso em código CSS? O H1 tem que ter um tamanho de fonte de 30 pixels e o H2 um tamanho de fonte de 24 pixels. Além disso, o H2 deve possuir a cor de plano de fundo, e aí já é colocado aqui o código para você, né? Background color é a propriedade que representa a cor de plano de fundo em CSS. E deve receber o valor Light Sky Blue. Enquanto que o H1, a tag H1, ela deve receber uma classe chamada Text Center, cujo propósito serve apenas para deixar o texto centralizado. Então a gente vai ter que saber aqui qual é a propriedade que deixa o texto centralizado. A gente já viu isso, né? E aí aqui a gente vai fazer uma revisão. Então vamos lá. O que é que o exercício pede? O que é que a instrução pede? H1 com tamanho de 30, H2 com tamanho de 24 pixels. Além disso, o H2 deve ter um background color, recebendo esse valor Light Sky Blue. E o H1 deve receber uma classe chamada Text Center, que tem que ter um código dentro, deixando o texto centralizado. Vamos voltar aqui para o código. Então, vou colocar aqui H1. H1 tem que ter um font size de 30 pixels. Já o H2 tem que ter um font size de 24 pixels. E além disso, o H2 deve ter um background color de Light Sky Blue. Muito bem, implementamos aí uma parte da instrução 3. O que é que está faltando? Que o H1 deve receber uma classe chamada TextCenter, que tem que ter o texto centralizado. Como é que a gente faz isso em termos de código? Então, o H1 deve ter uma classe, vejam aqui, né, que eu estou representando a classe com esse ponto, atrelado à tag H1, chamada TextCenter, recebendo aqui a propriedade TextCenter, recebendo aqui a propriedade TextAlign, recebendo o valor Center. Então a propriedade que trata de alinhamento de texto é TextAlign. Nesse caso aqui o valor solicitado pelo exercício é Center. Então agora a gente vai ver como vai ficar a renderização depois desse ajuste desses códigos incorporados ao CSS. Voltando aqui, né, a gente já viu que houve uma sincronização, e aí sumário, endereço, experiência e competências e formação acadêmica estão com plano de fundo azul, uma vez que elas estão marcadas com as tags H2. Já o texto Elon Musk, que está marcado com a tag H1, ela ficou centralizada. Então,
foi essa característica aplicada, né, no nosso documento. Vejam aqui em index.html, né, que o texto Elon Musk está marcado com H1, enquanto que sumário, entre outros endereços, experiência, estão marcados com a tag H2. Bom, agora a gente vai para a próxima instrução. Vamos retornar aqui ao exercício. E a instrução 4, ela pede o seguinte: as cores de texto dos H1, H2 e tag A devem ser dark blue. Inclusive, essa cor deve ser preservada para os hiperlinks já visitados. E aí, como a gente vai requerer um hiperlink já visitado, a gente vai fazer uso de uma pseudoclasse chamada visited, aplicado aí a tag que representa o hiperlink, que nesse caso é a tag A. Tá? Então, lembrando aqui que quando a gente quer alterar a cor do texto, basta que a gente use a propriedade CSS color. Vamos voltar ao código e fazer a devida implementação. Então, voltando aqui no style.css, eu poderia fazer essa implementação de duas maneiras. Uma delas é colocando a propriedade color no seletor H1 e aqui no seletor H2. Então aqui vai funcionar, essa abordagem funciona, porém ela tem uma desvantagem. Caso no futuro eu precise alterar a cor de dark blue para, por exemplo, uma cor verde, eu vou ter que alterar tanto aqui no H1, como aqui no H2, como no futuro também na tag A e assim por diante. Então vejam que eu vou ter que procurar pelos pontos que eu gostaria de fazer esse ajuste. Uma forma de melhorar essa codificação seria consolidar essas informações, né, da seguinte forma: H1, H2 receberão ambos, né, ambos os seletores terão a cor dark blue, a cor do texto dark blue. Então, com essa abordagem, caso no futuro eu precise para mudar, por exemplo, para a cor verde, basta que eu altere aqui, né, e a cor verde ela será aplicada tanto para o seletor H1 para o seletor H2. Então eu vou botar aqui Dark Blue, que é o que é solicitado pelo exercício, e aí eu vou apagar sem prejuízo o color individual do H2 e do H1. Só que o exercício ele pede ainda, além do H1 e do H2, ele pede que seja alterado também os hiperlinks, inclusive os hiperlinks já visitados. Então eu vou acrescentar aqui novamente o A, só que vou fazer uso do recurso de pseudoclasse, né? A pseudoclasse visited. Então todos as tag As que já tenham sido visitadas também vão receber aí a cor azul escuro. Tá? Então vamos voltar ao nosso código. Vamos voltar aqui ao nosso código. E aí vocês podem ver, né, que o texto Elon Musk, o texto Elon Musk, ela está marcado com a tag H1. Os textos sumário, endereço, experiência, competência e informação acadêmica são H2, estão marcadas, né, com as tags H2, por isso que estão na cor azul escuro, bem como os hiperlinks endereço, experiência, competência e formação acadêmica, e aqui o leia mais, e todos os demais links que existam, né, que estejam aí no nosso código. Então com esse código nós completamos aí a instrução 4. E agora a gente vai voltar para o exercício. Então a gente finalizou, né, concluímos aí a instrução 4. Vamos passar agora para a instrução 5, que pede o seguinte: os hiperlinks, sejam já acessados ou não, devem ser exibidos sem underline, ou seja, sem a linha que fica abaixo do hiperlink. E apenas quando o cursor do mouse estiver sobre o hiperlink é que este deverá estar com underline. Então, vou voltar aqui na renderização do exercício. Vejam que os nossos links eles têm uma linha na parte de baixo. Então, o que o exercício pede é que essas linhas elas sejam removidas, e quando
o cursor estiver acima do hiperlink, que essas linhas elas apareçam. Então, como é que a gente vai codificar esse estilo, né? Vamos voltar aqui no Visual Studio. Bom, então, todo hiperlink, vou voltar aqui ao exercício, a instrução 5. Então, os hiperlinks já acessados ou não devem ser exibidos sem underline. Então, tanto A como aqueles já acessados, ou seja, os já visitados, eles não devem ter uma linha abaixo. Como é que a gente representa? Qual é a propriedade CSS que representa a ausência ou a inserção de uma linha, né? Então, é o text decoration. Propriedade CSS text decoration. Nesse caso, eu quero remover a linha. Eu quero remover a linha. Então, a partir de agora, não teremos mais a linha. E quando a gente passar o mouse acima, né, a gente quer apresentar essa linha, né, que está ausente. E aí a gente vai fazer uso de uma outra pseudoclasse, né, que está associado aí à tag A. Que pseudoclasse é essa? hover. Qual é a característica dessa pseudoclasse hover? Ela não é exclusiva da tag A, certo? E a característica dela é a seguinte: quando o cursor estiver acima da tag A, faça, né, realize, execute determinada característica. Nesse caso aqui, vamos recorrer novamente à propriedade CSS Text Decoration e aplicar o valor underline. Ou seja, quando o cursor do mouse estiver acima do elemento A, aplique uma linha, um underline, uma linha abaixo do texto. Então vamos ver qual vai ser a renderização resultante desse código implementado. Vocês percebem que os links eles já sumiram. Desculpa, os links não, as linhas, né, que estavam nos links já sumiram. Quando a gente passar o cursor acima dos links, né, vai ativar a pseudoclasse hover, consequentemente vai aplicar aquela característica text decoration underline.